Minha vida pausou por um ano. Um ano atrás, era para eu estar de mudança, começando minha própria vida. Eu tinha um apartamento reservado, um emprego me esperando. Mas aí, minha mãe morreu. E meu mundo, junto com o do meu pai, simplesmente parou. Ela era o sol no céu dele. Eles eram um daqueles casais que a gente vê em filmes antigos, completamente, totalmente devotados um ao outro. Quando ela morreu, de repente, por causa de um aneurisma, a luz simplesmente se apagou em meu pai. A dor era uma coisa física, um cobertor esmagador e pesado que sufocava toda a nossa casa. No começo, foi o que todo mundo espera. Choro, recusa em falar sobre ela ou uma incapacidade de falar sobre qualquer outra coisa. Ele parou de ir trabalhar, parou de ver os amigos. Eu tomei a decisão de ficar. Eu não podia deixá-lo assim. Ele era meu pai. Coloquei minha própria vida em pausa, dizendo para mim mesmo que seria só por alguns meses, até ele se recuperar. Mas, deste luto, ele nunca se recuperou. A dor não diminuiu. Começou com ele não comendo. Só empurrava a comida pelo prato. Depois, parou de sair da cama. O homem vibrante e forte que me ensinou a andar de bicicleta e a construir uma estante foi substituído por um fantasma de olhos fundos que só ficava ali, olhando pro teto, definhando. Fomos a médicos, tantos médicos. Eles fizeram todos os exames imagináveis. Fisicamente, disseram que estava bem. Não havia nada de errado. É psicológico, um dos médicos me disse, com uma simpatia fria e clínica. Reação de luto severa e prolongada. Ele precisa de terapia, talvez medicação. Tentamos isso. O terapeuta vinha em casa e meu pai só ficava olhando para ele, com os olhos vazios, se recusando a dizer uma única palavra. Não tomava os remédios, ele estava simplesmente desistindo, se deixando morrer, seguindo minha mãe para a escuridão. Já faz um ano desde então. Meu pai virou um esqueleto, uma coleção frágil de ossos sob uma pele fina e de papel. Ele recebe seus nutrientes por meio de um gotejamento intravenoso que aprendi a preparar sozinho. Não fala uma palavra há 6 meses. Passo meus dias trocando os lençóis dele, limpando-o, observando o seu peito subir e descer com respirações rasas e irregulares, e só esperando o fim. Minha própria vida se tornou um sonho meio lembrado de um futuro que eu deveria ter. Mas então, há 3 semanas, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Quase não atendi. Alô? Bom dia, disse a voz de uma mulher alegre e com um tom profissional. Estou falando com o cuidador do senhor... Ela disse o nome completo do meu pai. Um nó frio de desconforto se apertou no meu estômago. Quem é? Perguntei. Estou ligando de uma empresa privada de pesquisa biomédica, disse ela com a voz suave como seda. Somos especializados em soluções únicas para traumas psicológicos profundos. Estivemos analisando o caso médico do seu pai e acreditamos que podemos ajudar. Senti uma onda de raiva. O caso médico do meu pai? Isso é confidencial. Como você conseguiu essa informação? Isso é ilegal. Vou denunciá-los. Eu entendo sua preocupação, disse ela, sem que sua voz vacilasse. E peço desculpas pela natureza um pouco ortodoxa dessa ligação. Nossos métodos de aquisição de dados são autônomos e totalmente legais. Mas, por favor, antes de desligar, apenas considere seu pai. O prognóstico não é bom, não é? Os médicos desistiram. Eles estão apenas administrando o declínio dele.
Ele vai morrer. Você sabe disso. Estamos oferecendo uma chance, uma cura. Suas palavras cortaram minha raiva como um bisturi. Ela estava certa. Meu pai estava morrendo. Eu era apenas seu enfermeiro de cuidados paliativos, esperando o inevitável. Que tipo de cura? Perguntei, com a voz rouca. Nosso tratamento é baseado no princípio da ancoragem sensorial, explicou ela. Acreditamos que em casos de luto extremo, a psique de uma pessoa se solta. Ela precisa de uma âncora familiar e poderosa para trazê-la de volta à realidade. Podemos criar essa âncora e, como nosso tratamento ainda está na fase final de testes, teremos prazer em fornecê-lo a você totalmente de graça. De graça? Uma cura. Parecia bom demais para ser verdade. Parecia um golpe, mas eu olhei pela porta para a figura esquelética deitada imóvel e silenciosa na luz fraca do quarto. E o desespero, um sentimento com o qual eu vivia há tanto tempo, venceu meu ceticismo. Tá, e o que eu tenho que fazer? Perguntei. É um processo muito simples, disse a mulher. Só precisamos de uma amostra biológica do objeto da dor dele, ou seja, da sua mãe. Algo com o qual ela teve contato próximo, algo que reteria uma forte essência pessoal. Uma escova de cabelo ideal, uma joia usada, uma roupa favorita. Era mórbido, era horripilante, mas eu não me importava mais. E o que eu faço com isso? Perguntei. Ela me deu um endereço, uma caixa postal em outro estado, e me disse para enviar o item para lá. Só isso. Assim que recebermos a amostra, podemos sintetizar a âncora. Você deve receber o tratamento em 1 semana. Naquela noite, entrei no armário da minha mãe pela primeira vez desde que ela morreu. Eu tinha mantido seu quarto exatamente como ela havia deixado, uma cápsula do tempo perfeita e comovente. O ar estava espesso com o cheiro dela quando abri o armário, uma mistura fraca de seu perfume favorito e algo que era só ela. Abri sua caixa de joias. No topo, deitada em uma cama de veludo, estava sua velha escova de cabelo com as costas de prata. Eu ainda conseguia ver alguns de seus cabelos longos e escuros emaranhados nas cerdas. Minha mão tremia quando a peguei. Parecia uma profanação de túmulo. Coloquei-a em um envelope acolchoado e enviei no dia seguinte. 1 semana depois, chegou uma pequena caixa de papelão sem identificação. Não havia endereço de remetente. Dentro, aninhado em uma cama de espuma preta, estava um único frasco de perfume pequeno e elegante. Era feito de um vidro escuro, de cor violeta, com um simples atomizador de prata. Não havia rótulo. Junto com ele, um pequeno pedaço de papel dobrado, com uma única linha de instrução, impressa em uma fonte limpa e estéril. Dizia: aplique uma borrifada no ar perto do sujeito em luto 1 vez por dia. Só isso. Abri o frasco, minha curiosidade superando meu desconforto. Borrifei uma pequena quantidade em meu pulso. O cheiro que floresceu no ar era lindo, complexo, com sensações que eu não conseguia identificar. E por baixo havia algo mais, um calor, uma suavidade, um cheiro tão profundo e dolorosamente familiar que fez meu peito apertar. Era minha mãe. Não era só o perfume dela, era ela. O cheiro de sua pele depois que ela trabalhava no jardim, o cheiro fraco da baunilha que usava em seus bolos, a própria essência de sua presença. Estava tudo ali, perfeitamente,
impossivelmente recriado neste pequeno frasco. Era uma memória líquida. Fui para o quarto do meu pai. Ele estava deitado ali, como sempre, com os olhos abertos, mas sem ver nada. Segurei o frasco a alguns metros de seu rosto e, com a mão trêmula, apertei o atomizador. Uma névoa fina e perfumada se instalou no ar ao seu redor, e seus olhos focaram. Aconteceu instantaneamente. O olhar vago e vazio desapareceu. Seus olhos, pela primeira vez em 1 ano, se fixaram nos meus. Um lampejo de reconhecimento, de confusão. Ele respirou, uma respiração profunda e estridente, que foi mais forte do que qualquer uma que eu o tivesse ouvido respirar em meses. Filho? Ele sussurrou, com a voz rouca e rachada por falta de uso. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu não conseguia falar. Apenas balancei a cabeça. Eu tive um sono terrível, ele disse, com os olhos percorrendo o quarto. Onde está sua mãe? Foi a pergunta mais dolorosa que ele poderia ter feito. Mas foi uma pergunta. Ele estava de volta. As semanas seguintes foram um milagre, uma ressurreição. Todas as manhãs eu lhe dava uma única borrifada do perfume, e todos os dias meu pai ficava mais forte. Começou a comer comida sólida novamente, sentou, começou a andar, a princípio com um andador, depois sozinho. A cor voltou ao seu rosto, ele ganhou peso, o fantasma de olhos fundos se foi, substituído novamente pelo meu pai. Ele chorou, se desculpou repetidas vezes pelo ano que perdi, pelo fardo que ele tinha sido. Conversamos, lamentamos sobre minha mãe juntos, adequadamente pela primeira vez. Nossa casa, que havia sido um túmulo, foi preenchida com vida novamente. Eu estava tão cheio de uma alegria profunda e grata. A empresa estranha, os métodos horripilantes, não importava. Eles me deram meu pai de volta. Mas, à medida que a euforia inicial desaparecia, comecei a notar a nova rotina que havia se formado. O perfume era a chave de sua existência. Meu pai não conseguia funcionar sem. Ele acordava de manhã, grogue e desorientado, com um traço daquele olhar antigo e vazio nos olhos. Ficava apático, confuso. Então, eu administrava a borrifada. O efeito era imediato. Seus olhos se clareavam, sua postura se endireitava e ele voltava a ser ele mesmo. Era como dar corda em um brinquedo todas as manhãs. Ele era completamente, totalmente dependente disso. Um vício, mas era um que salvava vidas. Ou pelo menos, eu achava. Ontem de manhã, peguei o frasco. Parecia leve. Dei uma sacudida. Estava quase vazio. Talvez restassem 1 ou 2 borrifadas. Um nó frio e duro de pânico se formou no meu estômago. Eu tinha tentado ligar para o número da empresa antes só para agradecer, mas sempre ia para uma mensagem de que o número não existia. Dei ao meu pai a borrifada da manhã. Eu tinha que contar para ele. Pai, eu disse, tentando manter a voz firme. O remédio está quase acabando. A cor sumiu do rosto dele. O homem alegre e recuperado com quem eu vivia no mês anterior desapareceu, substituído por um estranho. Seus olhos se arregalaram com um pânico cru e animal. Não! Ele sussurrou. Não, isso não pode ser. Eu preciso disso, eu preciso dela. Tá tudo bem, pai, eu disse, tentando acalmá-lo. Você está melhor agora, você é forte, você não precisa mais disso. Falei. Você não entende? Ele rugiu, com a voz de repente cheia de uma força aterrorizante. Ele agarrou meu braço, seu aperto como uma morsa. Eu não posso perdê-la de novo, eu não posso.
Meu pai era uma pessoa diferente. Isso não era luto, era uma necessidade crua, desesperada e violenta, a fúria de um viciado. Ele passou o resto do dia em um estado de terror agitado e paranoico, andando pela casa, constantemente me perguntando se eu tinha encontrado mais. Esta manhã, dei a ele a última borrifada, que a princípio o acalmou instantaneamente, mas o momento era temporário. Eu sabia que em 24 horas o monstro estaria de volta. Passei o dia todo tentando ligar para o número da empresa, várias vezes. Finalmente, alguém atendeu. Não era uma pessoa, mas sim uma voz feminina fria e automatizada de um robô. Obrigada por ligar, disse a voz, com um tom monótono e distante. Devido a uma investigação governamental recente e à cessação de nossas operações, esta empresa está agora permanentemente fechada. Não podemos mais fornecer nossos serviços ou produtos. Meu coração afundou. Não, por favor. Eu sussurrei para a gravação. Se você é um ex-cliente, continuou a voz, e seu suprimento de tratamento foi esgotado, pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente. Não podemos mais sintetizar mais nenhuma dose. Foi observado em nossos ensaios em estágio final que a descontinuação do tratamento pode resultar em sofrimento psicológico agudo e comportamento agressivo imprevisível no sujeito. A âncora sensorial se torna uma necessidade psicossomática. O sujeito não se recuperará. Seu declínio será rápido e irreversível. A gravação fez uma pausa por um momento, e então continuou. Aconselhamos fortemente que você garanta sua própria segurança. Se não conseguir conter o sujeito, nossa recomendação final é eutanásia. Lamentamos sua perda. Tenha um bom dia. A linha ficou muda. Estou escrevendo isso agora do meu quarto. Tenho a porta barricada com minha cômoda. Meu pai está na sala de estar. Ou a coisa que costumava ser meu pai está lá. O perfume passou há cerca de 1 hora. Consigo ouvir meu pai. Ele está destruindo a casa. Ouço o choque de móveis, a quebra de vidro. Ouço sua voz, gritando. Ele não está gritando meu nome. Está gritando o dela. Gritando por sua esposa, por seu cheiro, pela âncora que não está mais lá. Há alguns minutos, ele começou a se jogar contra a porta do meu quarto. A madeira está se estilhaçando. Ele está mais forte do que eu poderia imaginar. Isso não é luto, é outra coisa. A cura não apenas o trouxe de volta, ela o transformou em algo que não pode viver sem o objeto de sua dor. As palavras finais daquela gravação estão ecoando na minha cabeça. A recomendação final é a eutanásia. Mate-o. Matar meu próprio pai. Não sei o que fazer. A polícia, eles só vão ver um velho doente e violento. O levarão para um hospital psiquiátrico. Ele pode machucar alguém, pode se machucar. Ele está com tanta dor. Uma dor muito pior do que o desvanecimento silencioso que estava antes. Isso é a coisa misericordiosa a fazer? As batidas na porta estão ficando mais altas. A madeira está rachando. Ele vai entrar em breve. Eu não tenho muito tempo. O que eu faço? Até a próxima. Obrigado.